olha isso, você já chegou na segunda aula. E chegamos no nosso segundo pilar fundamental para a construção do nosso emagrecimento definitivo. Mas, Dri, qual é esse segundo princípio? Você ter uma mentalidade forte. Então, você precisa construir essa mentalidade forte. Aqui, eu vou te explicar como você vai fazer para construir essa mentalidade forte utilizando 3 passos práticos para você já colocar em prática e conseguir ver os seus resultados também, tá bom? Primeiro passo que você precisa ter para construir uma mentalidade forte é entender que a comparação, ela é burra. Por quê? Quanto mais você se compara, mais você se desmotiva. Só que você se desmotiva com algo que não é real 100%. Porque você se desmotiva quando você se compara com pessoas da internet. Só que o que acontece? Cara, as redes sociais não está mostrando as falhas, mostram o que querem. A maioria mostram o quê? Os seus palcos, as suas vanglórias. E não querem trazer quando estão, por exemplo, num dia ruim, quando tiveram uma certa ansiedade. Então não querem trazer esses pontos que podem ser interpretados, às vezes, na percepção deles, como um fracasso. Entende? Então ninguém quer trazer esses problemas do dia a dia. Só que quando a gente olha para a nossa rotina, você entende que a gente consegue ver tanto os pontos bons quanto os pontos ruins. Quando a gente consegue enxergar os nossos pontos ruins, a gente consegue e tem a tendência a dar mais ênfase para os problemas. Você não pega as suas qualidades e compara com as qualidades da fulaninha. Você pega os seus defeitos e compara com as qualidades da fulaninha. Então você tá vendo que fica uma comparação injusta? Por quê? Você não sabe quais são as sombras dessa fulaninha também. Quais são os desafios que ela passa? Então você acaba comparando você de uma maneira que vai só te desmotivar e levar você para uma direção que não é a que você quer no final. Então a primeira coisa que você vai fazer para diminuir essa comparação que te prejudica é abrir as suas redes sociais e silenciar qualquer pessoa que, por algum motivo, você se diminua perto dela. Ou seja, essa fulaninha aqui só mostra que ela tem lados positivos, não mostra que ela possui lado negativo. Essa fulaninha aqui é muito superficial. Cara, silencia essas pessoas. Se aproxime de pessoas que vão tornar o seu caminho e o seu ambiente mais fácil. Só que, além de ativar o sininho das pessoas que te motivam, que ajudam você a ter um ambiente foguete, você precisa também entender que saber quem é você, quais são as suas qualidades, irão te ajudar muito nesse quesito de comparação. Porque quando você se comparar, você saberá quem é você. Ou seja, a opinião dos outros pouco importará. E é isso que eu trago também dentro do Renova. Você entender que as suas qualidades é você que precisa identificá-las. E através de uma técnica, toda vez que você comparar, que você se julgar, você vai aplicar ela. Porque na prática você rebate, entende? Então, esse é o primeiro passo que você deve fazer. Entender que a comparação é burra. Então, para de se comparar. Se compare com o seu processo. E aí já entra o nosso segundo passo, que é seja melhor 1% a cada dia. Sabe aquele ditado que eu adoro trazer? O 1% mais gostosa todo dia? Eu não quero dizer 1% mais gostosa só trazendo do meu físico. Eu quero trazer pensando em mim como uma grande gostosa mesmo. Cara, que energia boa, que pessoa agradável de estar ao lado. Porque isso faz com que a gente entre no terceiro passo,
que você vai entender já. Aguenta aí, pera. Mas quando você se entende, quando você começa a ver valor no seu 1% todo dia, às vezes aquela migalhinha que você fez naquele dia não te deu um resultado. Mas cada migalha que você vai fazendo a cada 1%, no final dá uma montoeira gigante. Você já tentou juntar R$ 1, aquelas moedinhas de R$ 1 durante um ano? Quanto você não vai ter ali? Então você entende que o que importa é o seu final, é você ser constante, é você entender o seu processo, comparar o seu processo com você mesmo, como forma de motivação, como forma de falar, cara, eu superei ontem. Então, se eu superei ontem, eu sou capaz de superar hoje. E 1% melhor a cada dia. 1% mais gostosa a cada dia. Então, levem isso com vocês. Levem esse 1% mais gostosa. Toda vez que você pensar em falhar, pensa, não, eu vou porque eu preciso ser 1% mais gostosa todo dia. Gostosa em tudo, não só de corpo. Essa é a consequência. Agora, terceiro passo para você construir uma mentalidade forte. Pensa que mente forte não habita em corpo fraco. Por quê? Se você não consegue nem se esforçar para fazer um exercício físico, ou seja, para enfrentar uma dor no final, vai te trazer uma recompensa, o que você é capaz de suportar? Quando você começa a praticar que você precisa ir para a academia, que você precisa fazer um exercício físico, que você precisa colocar o seu corpo para movimentar, o que acontece? O seu corpo, ele não quer gastar energia com aquilo. Porque ele acha, às vezes, que por algum motivo, às vezes pelo seu emagrecimento restritivo, que você não vai dar mais caloria para ele, que você não vai dar mais um alimento para ele, e às vezes ele mesmo nem quer gastar caloria. Então você fica com aquela preguiça, aquela sensação baixa, aquela coisa, eu não vou, hoje eu não vou. E aí a gente entra no terceiro pilar fundamental que a gente vai trazer na próxima aula, que a gente vai entender como calar isso. Quando você começa a fazer algo que você não estava acostumada, quando você se força a fazer algo, por exemplo, ir para a academia todos os dias, nem que for 30 minutos, ou fazer uma dança, nem que seja por 30 minutos, você consegue reprogramar o seu padrão mental. O que você precisa entender? Que toda vez que você tenta romper um padrão mental que você já vem há muito tempo fazendo, o seu corpo vai tentar impedir isso. Ele vai tentar te deixar numa zona estável de conforto. Porque você pensar, você raciocinar, também está gastando energia. E isso eu explico muito dentro do Consciência Alimentar também, dentro do e-book. Então, quando você começa a vencer a sua mente para ir sofrer fazendo um exercício físico, porque querendo ou não, a gente está machucando o nosso corpo fazendo exercício, se movimentando, você começa a mandar comandos para o seu cérebro, para a sua mente, de capacidade. Então você começa a aumentar os seus níveis de capacidade. E com isso, pensando cientificamente, a gente começa a ativar neurônios no nosso cérebro que acabam liberando sintomas de prazer no desconforto. E aí já entra o nosso terceiro passo para construir o segundo pilar fundamental do seu emagrecimento definitivo, que é uma mentalidade forte. O que é esse terceiro passo? É basicamente o que eu acabei de trazer também, encontrar conforto no desconforto. O que você faz quando você está indo para a academia? Você começa a olhar para aquilo como, ai meu Deus, hoje eu preciso ir treinar, hoje eu preciso, ai meu Deus, e começa a entrar num papel de vítima, vamos dizer assim. Quando você começa a pensar muito, quem ganha? A gente se conta tanta história, quem ganha? Me conta aqui, me conta lá no direct, quem é que ganha quando você pensa demais? Então, comece a encontrar conforto no desconforto. Então, comece a pensar, por que você está indo fazer uma dança? Por que você está indo fazer uma caminhada? Por quê?
Eu estou indo fazer uma caminhada não porque eu quero emagrecer, e sim porque eu quero apreciar a vista, e sim porque eu quero respirar um ar, eu quero aliviar a tensão do trabalho. Então começa a enxergar isso para ter um conforto no seu desconforto. Isso fará você também ter uma mentalidade forte. E lembre-se sempre, mente forte não habita em corpo fraco. Não habita. Bom, agora você já aprendeu como definir a sua alimentação, você já entendeu para que a gente precisa do exercício físico, a gente vai entender exatamente aquelas vozinhas que ficam na nossa cabeça, sabe? Ai, não vai hoje não. Ai, que preguiça. Ai, você merece, gata. A gente vai começar a entender ela. A voz que te sabota. Então, na próxima aula, a gente vai aprender a calar de vez essa voz que te deixa presa no mesmo lugar. Então, vamos comigo? Beijo!